Então, pessoal, esse vídeo aqui é um tutorial atualizado sobre a instalação das ferramentas necessárias para desenvolvimento utilizando o Blue Pill ou Black Pill. Vocês podem observar aqui que eu já baixei todas as ferramentas, cujos links estão aqui na descrição. Esse tutorial também vai valer quando essas ferramentas forem atualizadas. Então, é interessante que vocês sempre baixem as últimas versões. Esse arquivo tools.zip é o que está disponível no Moodle e eu também vou deixar um link aqui embaixo no YouTube para quem não for do curso da UTF-PR também conseguir baixar, né? Relembrando que são todas ferramentas gratuitas, então não tem nenhum problema. Eu vou começar a instalação com o CubeMX. O primeiro passo que a gente precisa realizar é a instalação então do Java. Existem alguns computadores que já têm a última versão. Eu vou fazer a instalação aqui e vocês vão ver que não tem nenhum segredo, né? É só eu clicando Next, Next, Next até instalar com as opções padrão. Logo após a instalação do Java, eu vou partir então para a instalação do CubeMX, que novamente é apenas ir clicando Next e aceitando as opções padrão. Agora que o CubeMX está instalado, nós vamos partir para a instalação do Visual Studio Code. É interessante também nós testarmos para ver se essas instalações funcionam, mas nós vamos fazer isso logo após todas as ferramentas estarem instaladas. O Visual Studio Code também segue o exemplo. Podemos utilizar as configurações padrão. Vocês podem observar que logo após a instalação do Visual Studio Code, ele vai se auto-executar. Isso é interessante porque nós já podemos aproveitar e instalar aqui algumas extensões que são necessárias para o desenvolvimento. Eu vou clicar aqui na paleta lateral, na parte de extensões, e procurar, né, pelas extensões mais utilizadas aqui no desenvolvimento, que seria C, C++, que é esta aqui. Aqui no meu caso já está instalado, né? Mas aqui eu teria uma opção para instalá-la. Outra extensão que é necessária se chama Cortex Debug. É essa extensão aqui e novamente eu clicaria aqui em instalar. Feito isso, eu já posso fechar o Visual Studio Code por enquanto e partir para a instalação do Git. O Git também segue as configurações padrão. Vocês vão ver que tem muitas opções, mas todas as padrão são suficientes para a nossa instalação. Concluída a instalação do Git, passamos então para a parte que é um pouco mais complicadinha e exige mais atenção, que seria a instalação das ferramentas de compilação do sistema que foram fornecidas através desse zip que se chama tools.zip. Esses arquivos eles podem ser instalados em qualquer diretório do sistema, mas eu recomendo a todo mundo instalar numa pasta padrão, pois assim os problemas que forem acontecendo são mais fáceis de resolver ao longo do semestre, porque a gente não tem que ficar procurando pelas ferramentas. Então, eu vou instalar tudo aqui numa pasta chamada arm-gcc. Lembrando que se vocês forem utilizar outro tipo de pasta, basta depois seguir os passos com os caminhos que foram escolhidos, e não esse padrão que eu estou utilizando. Eu movi o arquivo tools.zip para a pasta recém-criada e eu vou então extrair o conteúdo.
O processo de instalação ele tende a ser bastante demorado mesmo, porque são muitos arquivos pequenos, mas depois desse tempo inteiro podemos abrir a pasta Tools e observar o seu conteúdo. Tem aqui um arquivo .txt para saber quais os arquivos que foram baixados, mas eu digo que o uso do tools.zip é opcional. Vocês podem baixar as ferramentas diretamente dos seus sites. Por outro lado, o processo utilizando esse zip, ele acaba por ser um pouco mais rápido. Outro detalhe é que neste pacote de ferramentas, eu tenho versões desses softwares que eu sei que são compatíveis. Pode acontecer de algumas dessas versões não serem. Então, se vocês forem utilizar direto dos sites dos fabricantes, se houver algum problema, tentem baixar essas versões que estão indicadas aqui na tela. Agora, nós vamos precisar adicionar a essas ferramentas ao path do Windows. E é este processo que vamos realizar. Vocês podem observar que dentro de cada pasta dessa, há subpastas, e uma subpasta bastante importante é a subpasta bin. Então são essas pastas que vão ser adicionadas às variáveis de ambiente do sistema. Para isso, então, eu vou abrir aqui no Windows e escrever environment, porque é meu Windows em inglês, ou seriam variáveis de ambiente, né, se o Windows estivesse instalado em português. Vou vir aqui em Environment Variables, clicar aqui no botão, e aqui eu tenho várias opções, né? Entre elas aqui, o path do Windows. Abaixo desse path é que eu vou adicionar cada uma das pastas bin que foram extraídas no passo anterior. Vou começar aqui com a pasta, então, do ARM GCC, adicionar ela aqui nas variáveis de ambiente. Depois disso, eu passo para a próxima pasta, que é a pasta do Make, que também tem uma pasta bin dentro. E é esta que deve ir aqui na minha variável do ambiente. Observem que é essa pasta aqui, que se vocês instalarem em outro diretório do Windows, que deve ser alterada, né? Em vez de ser ARM GCC, seria qualquer outra coisa que vocês tivessem adicionado. O OpenOCD é a mesma coisa. Vou pegar a pasta bin aqui. E por último, eu vou pegar a pasta do ST-Link, a pasta bin novamente. Adicionar aqui no meu path. Voltando aqui à pasta Moritz, nós podemos observar que todas essas ferramentas já foram instaladas, sobrando apenas o Zadig, que é o depurador de código, que vai ser instalado daqui a pouco. Nesse momento, nós podemos já testar para ver se esse sistema é capaz de compilar o código da disciplina. Então, vamos utilizar o Git recém-instalado para fazer download do código da disciplina. E este código de download, então, está disponível no GitHub da disciplina, que é o GitHub do professor Guilherme Luiz Moritz. E a gente pode observar aqui que há vários repositórios, né? Sendo que os dois relevantes aqui para a disciplina é o Hello Black Pill e o Hello Blue Pill, né? Dependendo do processador que eu estiver utilizando. No meu caso, eu vou fazer o exemplo com o Black Pill, mas vai funcionar exatamente igual para o Blue Pill. Temos aqui, então, a página do repositório. Vou clicar aqui em Code, copiar o endereço e utilizar um prompt de comando, né? Command prompt, para fazer download do código da disciplina. No momento eu vou salvar aqui nessa pasta padrão mesmo, vocês podem escolher qualquer outra, desde que ela não tenha nem espaços e nem caracteres especiais. A gente costuma ter problemas de compilação e depuração se utilizar pastas com espaços e acentos, né? Então já fica a dica aqui. Eu vou utilizar o Git para clonar o repositório que eu acabei de copiar. E o interessante também é que eu posso dar um
cd na pasta que eu acabei de criar e testar as ferramentas de compilação aqui na linha de comando. No caso, se eu fizer um make, o código já deve compilar corretamente. Vocês podem observar que a saída do make não é muito amigável, digamos assim. Por isso que nós vamos utilizar a IDE, que é o Visual Studio Code que a gente recém instalou. Eu posso tanto acessar ele usando o menu do Windows, mas um atalho interessante é que eu posso digitar aqui code ponto, e ele já vai abrir uma janela do Visual Studio Code neste diretório para onde eu acabei de navegar. Eu acho esse comando bem interessante, eu utilizo ele sempre, para ser mais fácil aqui eu acessar a minha pasta. Temos aqui a janela do Visual Studio Code, onde então já podemos navegar pelo código, né, que nós aprenderemos a editar nas aulas posteriores. E eu também posso usar aqui o comando termina ou run task, build, para fazer a compilação. Como eu acabei de executar essa compilação lá no meu prompt, o make vai me informar que não há nada a ser feito. Por outro lado, eu posso utilizar aqui também o menu Terminal Run Task e utilizar o comando clean. Com isso, toda a compilação já gerada vai ser apagada e eu posso então novamente executar uma tarefa de build, por exemplo, e a gente vê que aquela mesma saída que eu tive no terminal, eu também vou ter aqui no meu Visual Studio Code. Aqui nas últimas duas linhas, a gente pode observar que foi gerado um arquivo .x e um arquivo .bin. São esses arquivos que serão então gravados no microcontrolador para que a gente execute esse código que foi recém-escrito. Agora, interessante aqui também na nossa IDE, que ele nos facilita na hora de encontrar erros de compilação, né? Nesse caso, como é o código original, né, que foi fornecido, não há nenhum erro, né? Na janela de Problems aqui, a gente pode observar somente warnings, que não impedem o código de executar. Mas eu, de maneira proposital, aqui vou, por exemplo, apagar um ponto e vírgula do meu código e tentar compilar novamente. Run task, build. E a gente observa aqui um erro de compilação que também vai ficar, digamos, ressaltado aqui na janela de Problems, Expected Semicolon. Se eu der dois cliques aqui, vocês vão ver que a linha já vai certinho para onde esse erro ocorreu. Eu vou corrigir o erro e recompilar o código agora utilizando o atalho, tá? Ctrl Shift B. Vocês vão ver que o erro sumiu. Eu volto a ter o X e o bin, que eu posso então agora gravar no meu kit. Agora que nós já compilamos o código, só nos resta gravar este código para verificar seu funcionamento em nosso kit. Para isso, precisamos instalar os drivers do nosso gravador aqui no Windows. E o software que utilizaremos para isso é o Zadig, que é o último que falta instalar, que está aqui na pasta. Eu vou executar o Zadig e plugar o meu kit em uma USB do computador. Feito isso, ele automaticamente deve reconhecer que tem um STM32 ST-Link plugado no Windows. Se aparecer qualquer outro nome aqui neste drop-down, basta selecioná-lo aqui, o dispositivo certo, que é o STM32 ST-Link. Depois disso, eu vou clicar aqui em Install Driver. Uma vez instalado, eu posso retornar aqui para a janela do Visual Studio Code. E agora, se eu utilizar o menu Run, a opção Start Debugging, eu devo ver meu código sendo baixado para a placa e a execução parando exatamente na primeira linha do main para eu começar a depurar o código que eu acabei de escrever e compilar. Estamos exatamente na primeira linha e se eu clicar no Play, eu consigo observar o padrão de LEDs
sendo executado no kit, o que significa que toda a instalação foi feita corretamente.